de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite a todos e boa noite a todas. Primeiramente, é uma honra estarmos encarnados, uma alegria e uma gratidão. Segundo, é uma honra estarmos aqui nesta noite de mais um aniversário da nossa casa tão querida, agradecendo a Jesus essa grande benesse, esse grande carinho de podermos estar aqui reunidos. E agradecemos a vocês, encarnados, que vieram estar aqui conosco, desencarnados, a todos nós, que queiramos ou não, já nos irmanamos de amizade, de afeto para todo o sempre. Quando a gente encontra alguém, esse alguém nunca mais sai de nossa vida. Mesmo que o destino tome percursos e caminhos diferenciados. Nesta noite, a gente colocou aí uma borboleta para falar, ame sua dor. Quando eu recebi o Reformador, que eu li, e logo a casa, quando me ligou, né, a Cláudia me ligou, para eu estar aqui, agradeço, né, a honra dessas 4 semanas eu fazer parte de uma delas, e falou, Olívia, qual o tema que você vai falar? E a revista abriu assim, ame sua dor. Eu falei, opa, tá aí o tema. Eu coloquei a borboleta porque é um pouco disso. Deve ser difícil para a lagarta estar naquele processo de casulo, porque a transformação, qualquer mudança, ela provoca uma relativa dor. Nem que seja a ruptura do que nós éramos e a alteração do que deveremos ser ou estaremos sendo, isso causa um movimento. E a borboleta representa isso, que após esse movimento difícil, de reclusão, de transformação, aparentemente feia, sem cor, renasce de uma beleza e livre a sair a voar por aí e a embelezar a nossa vida, os nossos olhos. Então, peraí, acho que ela andou demais. Ah, tá aí o tema. Ama a tua dor. Então a gente vai falar um pouquinho. E acho que a página já falou um pouco para a gente hoje sobre esse processo de dor. E por que a gente tem que amar essa coisa que a gente reclama tanto, que a gente não quer ter, que a gente nega tanto? Lógico que a gente nega. Ninguém quer estar doente, ninguém quer se dizer doente, ninguém quer dizer que sofreu uma perda, uma separação. A gente quer negar isso. Né? Que bom que acontece na porta do vizinho, não na nossa. Né? Na casa da rua de baixo e não na nossa casa. Diz Jesus para a gente, está posto lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Cristo Consolador, ele fala do jugo leve. E ele diz para a gente, vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente fica assim se incluindo. Eu posso não me sentir cheia de sofrimento, mas eu não posso me dizer isenta dele. Porque basta estar no dia a dia na vida, que a gente está passível de trânsito difícil, às vezes de aspereza do atendimento das pessoas, de falta de atendimento em determinado local, de buraco em outros locais, enfim. Basta a gente estar nesse momento na Terra, para a gente já passar para um momento qualquer de sofrimento, de dor. E todos aqueles que se acham sobrecarregados, eu vos aliviarei, palavra de Jesus. Então Jesus, de todos os seus caracteres, o maior talvez dele foi o de ser consolador. Aquele que afaga, que o consola, que otimiza, que ergue, que nos diz que nós somos deuses. Esse caráter talvez tenha sido o mais forte, o mais presente na vida de Jesus, na passagem de Jesus sobre a terra. Porque todo o tempo ele nos otimizou, ele nos consolou. Só que ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Quando ele fala aprendei comigo, ele já está solicitando de nós uma atitude.
Não adianta só a gente sofrer e ele consolar sem que a gente faça algum movimento para que isso se altere, para que isso se modifique. Então ele fala, aprendei comigo, eu estou sendo o caminho, a verdade e a vida. Eu estou lhe dando rumo à diretriz da alegria, da felicidade. Mas aprenda comigo. E aprender comigo não significa estar 24 horas por dia feliz. Ou melhor, não significa estar o dia inteiro passando por momentos felizes. Mas ele diz que sou brando e humilde de coração. Então vamos aprender com Jesus que mesmo em frente à dor, qualquer que ela se apresente, nós temos que amá-la pelo efeito educador ou educadora que a dor tem. A Bíblia diz para a gente que sofrimento é como um meio para acordar o homem de sua materialidade. Então é como se a gente levasse aquela sacudida para que a gente começasse a ver Deus. Sair do dia a dia. Porque a gente vive o dia a dia como se a gente fosse morrer nunca. A gente acorda, a gente não lembra às vezes de fazer uma prece, a gente não tem uma programação de um dia a dia seguindo os preceitos de Jesus e o dia acaba. E a semana vai, e quando a gente vê, nós já estamos no dia 8 de abril de 2015. Daqui a pouco é meio ano de novo. E a gente continua, e a gente não para observar que nós estamos num processo de materialidade. Aí a dor vem. Vem para quê? Para nos despertar. Sai do sono. E diz, e levá-lo à busca da vida espiritual ou de seu aperfeiçoamento. Bem, Joana de Ângeles, lá nesse texto que eu falei para vocês, que está no Reformador, de fevereiro de 2014, gente, eu li, eu juro que eu li aqui sem os óculos, Processo de Dor, vamos lá. E ela diz o seguinte, a dor é um buril lapidador dos vícios e dos enraizados hábitos infelizes. Então eu fico imaginando, como se nós fôssemos uma pedra bruta e a dor fosse lapidando os nossos excessos, os nossos vícios, as nossas limitações e dificuldades. E ela continua, a dor não é um estigma individual, não é só uma pessoa que sofre, não é aleatório, não acontece assim, escolher um, escolher o outro, que se manifeste de tempos em tempos, direcionada de determinadas pessoas ou grupos, ela atinge a todos. Ela é um instrumento de burilamento educacional e corretivo. A fim de quê? De preparar o espírito, preparar cada um de nós. Para quê? Para as diferentes fases da existência. Então eu fico pensando assim, quando fala de fase da existência, vamos tentar pensar um processo de evolução de um bebê. Ele passa por processo de sofrimentos. Nasce o dentinho, começa a engatinhar, arranha, dói. Eu fico imaginando, a gente devia sentir o corpo um pouco doído, né? Porque estava saindo de situações, talvez, mais cômodas, para uma situação de movimento. E é exatamente isso, ó. Diferentes fases da existência. A dor vem como processo regenerativo. O processo para impulsionar o progresso. E ela continua dizendo, a dor apresenta múltiplas formas e vertentes, apropriados a cada situação e alguns determinados períodos da existência. Então a gente fica imaginando, lá na pré-história, a dor da pré-história, em algumas situações, era diferente da dor que a gente vive hoje. Lá, nós tínhamos que brigar pelo fogo, lá nós tínhamos que nos defender e defender a nossa prole dos animais que eram ferozes, não tinha segurança, dormíamos em cavernas, tínhamos que comer o que a terra produzia, não tínhamos tecnologia, não tínhamos nada. Aliás, tínhamos que fazer o fogo, e a guerra pelo fogo era cruel. Era cruel. Então a sobrevida era curta, porque as intempéries da natureza, os flagelos, eram enormes, diferente do que a gente vive na dor da atualidade. Aí vem aí a antiguidade, o Vesúvio, o vulcão, né? Essas imagens são de seres humanos, né? Acho que acredito que quase todos nós tenhamos acompanhado, foram corpos que foram cobertos, não só pela fuligem, como por aquela amálgama, né, do vulcão, e manteve os corpos como eles estavam, dormindo. A gente ainda vê isso hoje, vulcões, furacões. Hoje essa dor talvez não invada tanto, porque hoje nós temos tecnologia que nos avisem com mais precisão do que aquela época. Uma dor diferente. Aí vem as guerras. Guerras com tecnologias muito mais avançadas, que o avanço da inteligência do homem
foi proporcionando dores diferenciados a cada fase da humanidade. Fora que nós tínhamos doença do passado, como a lepra, que a gente ainda vê hoje se proliferando bastante, mas que, de certa forma, já houve um avanço no atendimento a essas pessoas. A tuberculose, que de vez em quando está retomando aí de uma forma muito gritante, mas que a gente vê que a humanidade já avançou em alguns campos, uma dor de uma forma diferente. Aí continua, então, dizendo para a gente, isso a Joana falando de Emmanuel. Ela diz que justiça divina diz que somos todos espíritos doentes em laboriosa restauração. Era como eu fico eu fiquei olhando essa palavra restauração, fiquei pensando, uma obra de arte que está desgastada, que tem uma beleza enorme, uma raridade. Ela é perfeita, mas ela está em processo de desgaste. Então ela passa por um processo de restauro a fim de se tornar bela novamente. É exatamente isso, uma restauração. Devido a débitos contraídos no passado, somos todos enfermos pedindo alta. Agora, de que forma que a gente alcança essa alta? Passando pelos processos de reiteração das nossas dívidas passadas. E esse processo é de dor. Não significa, quando a gente fala nesse processo de dor, que a dor tem que atingir a todo mundo da mesma forma. Ou que a gente, fazendo alguma coisa, não fazendo nada, isso não altere o quadro. Altera sim. O bem executado, ele altera consideravelmente os nossos quadros de dívidas. Diferente se nós continuarmos os mesmos processos de repetição dos mesmos erros, né? E a gente avalia, né? O que são sofrimentos? Esqueci um S aí. O que são os sofrimentos? Se não dor física. São as doenças, esse mal-estar que nos abate, né? O corpo ficando com mais idade, vai trazendo limitações. Quer dizer, todo esse arcabouço que fisicamente nos incapacita, né? Nos limita. A angústia, que é uma dor psicológica, que é uma dor emocional. A aflição, a agonia, a amargura, infortúnio, desastre. Olha tudo isso que envolve o que a gente entende por sofrimento. Então o sofrimento ele vem através de uma dor física e ele vem através de uma dor moral, que muitas das vezes é superior à dor física. Porque a dor física, por mais que o corpo avance por uma degeneração, falência dos órgãos, e a pessoa entre em óbito, desencarne, a dor física tende a se eliminar ali, diferente da dor moral, que ultrapassa o túmulo e que carrega porque ela está em nós. São os maus tratos que nós fizemos, as más ações que nós perpetuamos, que nós executamos. E o que é saúde? Divaldo Franco fala para a gente que saúde não é falta de doença. Antigamente se tinha ideia, o que é uma pessoa saudável? É quem não tem doença. E ele diz que não. Hoje a Organização Mundial da Saúde já traz um outro olhar para a gente e diz para a gente que saúde é bem-estar psicológico. Então significa que eu tenho que estar harmônica, sem angústia, sem agonias, sem essa dor que me movimenta e que me agoniza tanto. Harmonia fisiológica. Quer dizer, meus órgãos têm que estar no bom funcionamento, dentro do que se espera para a minha idade, harmônico. E equilíbrio socioeconômico. Por que socioeconômico? Nós somos seres sociais. Uma pessoa que vive exilada da sociedade, ela não está saudável. Porque nós vivemos em comunidades, em sociedades. A gente está aqui agora, a gente vai para a nossa casa, tem um outro grupo social, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a escola, a gente anda na rua, vai no mercado. Nós somos seres sociais. Socioeconômico. Ter saúde é ter uma condição mínima para a gente ter garantidos os direitos que estão escritos nos nossos códigos mundiais e nacionais. Todo mundo tem direito à saúde, a lazer, né, a livre expressão. Então isso que Divaldo diz para a gente, e ele afirma que isso representa exemplarmente o que ele entende por saúde. E aí ele diz que saúde é um estado de bem-estar. Teremos doença, mas não seremos doentes.
estamos doentes, mas não somos. Aí ele faz uma reflexão. O que é estar e o que é ser? Uma pessoa que se diz doente, ele vai ser doente. Ele não vai operar condições de alterar esse quadro, de mudar essa condição. Uma pessoa que está doente, ela se coloca num propósito temporário. Eu estou doente, mas eu não sou doente. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. Isso faz uma diferença. Porque isso vai movimentar com aquele otimismo que Jesus dizia, vós sois deuses. Porque isso vai operar em nós transformações, mudanças, alterações de vida, de rota, de conduta, para que a gente possa seguir o que Jesus bem nos ensinou. Então essas são as reflexões que Divaldo traz sobre o que é sofrimento e sobre o que é saúde. Bem, aí continua Joana dizendo para a gente. Sofrimento, então, é consequência de violações, abusos, no curso dos quais a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados. Então, todo o excesso que a gente faz, todo o excesso que a gente impõe para a gente, traz em forma de quê? De sofrimento. Dor e adversidades apresentam-se hoje como oportunidades de resgatar débitos. É o remédio para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Então nós sabemos que aquele remédio amargo que a mãe da gente dava quando a gente era pequeno, que a gente achava horrível, era o medicamento necessário, possível para a época, porque não tinha grande tecnologia. Hoje os remédios vêm todo enfeitadinho, tudo docinho, de morango, aquela época. Quem lembra da emulsão Scott, sabe bem disso, né? Que coisa horrível que era. Então, quer dizer, era necessário aquela época. Hoje nós temos outras necessidades, outras demandas para atender às enfermidades da alma. Sem isso não tem cura. Então, sem processo de restauração, não tem cura. Aí ela continua dizendo, o sofrimento sempre esteve presente na história da humanidade. Desde sempre nós vimos. Só que o apóstolo Paulo já disse para a gente que era na fraqueza que ele se tornava forte. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente lê essa frase por aí, a gente banaliza, né? Não para pensar. Hoje eu parei para pensar. E eu tenho ouvido bastante, assim, aproveito, quem está para lá e para cá de carro, procuro ouvir algumas palestras e ouço muito Divaldo. Né? E ele fala justamente em determinado momento sobre essa coisa da gente não ter concentração. Ele diz que hoje ele consegue ter uma memória melhor do que ele tinha quando tinha 40 anos. Porque ele diz que hoje ele fala assim, não, eu vou ler este livro. Se ele lê uma página que ele não conseguiu captar, concentrar, ele para e concentra. Então ele falou que hoje ele está criando métodos focos. Ele diz o seguinte, se você comprar um livro, não fala assim, um dia eu vou ler, não, põe data para ler esse livro. Né? Põe data para ler. É isso, tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, poxa, eu nunca parei para pensar. Que realmente a gente vê por aí, acha que é coisa de outras religiões, e não pensa que eu posso sim, pela força, pelo otimismo, pela impulsão das palavras, dos ensinamentos de Jesus na minha vida. Aprendi a viver contente em toda situação. Gente, não significa que sentir dor é bom. Dá a impressão que a gente está aqui, né? Está numa situação, numa zona de conforto, cada um sabe a sua dor. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Sabe que uma determinada dor faz abater mais uma pessoa do que a outra. Uma se sustenta mais, segura, as outras não. Quem assistiu ontem ao Globo Profissão Repórter, porque eu lembrei que não é sexta-feira, né? Globo Repórter é sexta. Profissão Repórter pôde ver a fragilidade, a dor de uma mãe ao ter naquele momento contato com uma carta do seu filho e reconhecer a letra, ter certeza que eram as palavras dele. Diferente talvez de outras mães, porque cada um é um. Então, na verdade, a dor bate diferentemente, porque nós somos seres diferentes. Mas o que nós temos que ter em nós é a certeza de que Deus nos fortalece a todo o tempo. E ela continua dizendo, não, isso aí eu voltei, né? Desculpa, gente. Fases do sofrimento humano. Bem, primeira coisa que a gente, quando ouve falar em sofrimento, eu fico imaginando um jovem de uma boa família, com todas as condições. Primeira coisa, ele vai rejeitar a doença, o sofrimento.
Ah, aquilo lá, não é na minha casa, não. Né, os pais separam na casa dos outros, o acidente era com a família do outro, o câncer é com a família de quem não se alimenta bem, de quem não sei o que, eu malho, eu vou para academia, eu cuido, né, eu só como comida orgânica. Então, a primeira coisa que a gente faz é rejeição. Segundo, quando não tem jeito, que se instala a doença, vem o processo de revolta contra Deus e contra os outros. Né, a mãe, a genética, enfim, culpa o mundo pelo meu processo de dor. Depois entra em processo de barganha com Deus. Ai, Deus, se eu fizer isso, você me cura? Eu paro de fazer o que eu fazia, eu jejuo, eu negocio. E no final começa a aceitar, a se observar como um ser falível, a se ver não como um super-homem, mas como um ser falível. Como um ser, como todos os outros, frágeis. Todos nós somos frágeis. Todos somos, ou melhor, todos estamos em processo de doença. E aí ela continua. O grau e a intensidade dos efeitos do sofrimento se manifestam de acordo com a moral e a sensibilidade física de cada ser. Vamos pensar, uma dor de uma... perda, Divaldo diz que a gente não deve falar perda porque ninguém perde ninguém, né? Do desencarne de um ente querido. Por que abate mais um do que a outro? Porque um ama mais do que o outro? Não, porque nós temos arcabouços psicológicos diferenciados. Há pessoas que têm uma fé enorme. Há pessoas que lutam e seguem enormemente aquela fé. Que acreditam, que creem, que são firmes. Há outras que são mais frágeis. Há outros que têm complicadores físicos. Há outros que têm complicadores emocionais. Por isso que nós temos essas variáveis. Aí ela diz, há circunstância em que a dor, por mais intensa que se apresente, atinge apenas uma pessoa de raspão. Em outras parece que é uma queda. Né? Então, quer dizer, tem uma pessoa que parece que foi um raspão, levanta sem trauma nenhum. E para outros, a mesma situação coloca numa situação de prostração que a pessoa não se levanta jamais. Quando eu estava na adolescência, assim, uns meses atrás, lógico, desencarnou uma menina que estudava comigo. E foi assim uma comoção muito grande. Imagina, jovem, sonhador, sabe aquela coisa que a gente acha que não vai morrer, que não vai adoecer, porque jovem tudo pode, que tudo que a gente está pensando vai acontecer na vida, todos os sonhos. E ela desencarnou. E foi um processo muito doído, logicamente, para a turma, mas que abateu enormemente a mãe dela. A ponto dela nunca mais, assim, levantar, se erguer totalmente. Inclusive nos relacionamentos com os demais filhos. Então, quer dizer, a dor dessa mãe foi diferente da dor da minha tia? Uma pessoa extremamente religiosa, mas enfim, que perdeu o filho da mesma forma. É uma dor diferente? Essa separação, essa ruptura, esse desencarne, não é de fácil aceitação. Mas para uma jogou no chão, para outra não. Aí ela diz, entretanto, outras há que uma vez atingida não mais se levantam e se deixam consumir sem reação. A gente não está aqui fazendo apologia a nada, nem julgando procedimentos. A gente está avaliando diferenças. E ela diz, em que consiste atitudes tão diversas? Por que nós agimos de forma tão diferente? Estaria a sensibilidade do ser ou na intensidade da dor, como atestam alguns estudos? Ou ainda um fato desconhecido? Então, quer dizer, ou a dor é diferente, a dor da perda de um, né, do desencarne de um e da outra são dores diferentes, ou atinge diferentemente algumas pessoas, ou é ainda uma terceira possibilidade ainda a ser descoberta. É um processo que, embora ainda desconhecido de muitos, encontra explicação nas informações dos espíritos, sendo a dor instrumento de provas e ou expiações, é natural se expresse de acordo com a necessidade do espírito. Logicamente, nós habitamos um planeta de provas e expiações. E detalhe, não é uma prova de expiações comum. Estamos num processo de mudança total, de efervescência, de sair
estágio para ir para um estágio de regeneração. Então, nós estamos na arrumação da casa. Os móveis estão de cabeça para baixo, algumas pessoas não conseguem almoçar direito porque está tudo virado, a cozinha está toda, né, tudo fora da geladeira, mais ou menos nesse processo. Então, logicamente, as necessidades nossas do planeta ainda estão alteradas, porque tudo está acontecendo nesse momento na Terra. Nunca se viu tanta catástrofe, tanta calamidade, tanta morte coletiva como a que nós estamos presenciando nesse meio período da Terra. Então, na verdade, é natural e se expressa de acordo com o espírito. Agora, mesmo nessa dor coletiva que a gente está vivendo, há dores individuais. Cada um de nós tem a nossa dor individual, que logicamente pesa mais para um do que para outro. Jesus Gonçalves, vocês já ouviram falar? Ele é um grande espírita. Ele certa vez, Divaldo relata, que está num dos livros do Divaldo, que apareceu para ele um espírito com uma deformação muito grande. E ele falou, como acometido mesmo por uma lepra, mas assim, de uma deformidade enorme. E ele ficou um tanto quanto assustado. E esse espírito falou, não se assuste, eu sou seu amigo. E ele em pensamento, meu Deus, o que eu fiz de tão grave para ter um amigo com essa aparência assim tão tenebrosa? E naquele momento, aquele espírito de aparência tão tenebrosa, se modifica, se altera e se apresenta de uma forma sem a doença. E ele relata, então, a Divaldo se apresenta como Jesus Gonçalves, que nesse processo, nessa última vida, ele adquiriu a lepra, a hanseníase, aos 24 anos, e ele, assim, não acreditava em nada, era um ateu, enfim, casou lá com uma moça, e ele conheceu a doutrina espírita, até no seu processo de dor, e fez um grande trabalho na doutrina espírita. E aí ele relata, então, para Divaldo, isso Joana, né, ali ao lado também de Divaldo, relata para Divaldo que ele, quer dizer, todo esse processo que ele apresentou, né, ele terminou assim, né, o desencarne dele com bastante lesões em relação à hanseníase. Ele falou que ele tinha sido alarico, que foi um rei visigodo, que fez ele invadiu Roma, quer dizer, deve ter cometido, né, uma quantidade de atrocidade, pela forma selvagem que nós ainda éramos naquela época, né? Foi o duque de Richelieu, que também fez uma perseguição muito grande aos protestantes da época, com certeza com grande dose de matança e tudo, e que veio nessa oportunidade bendita, através da hanseníase, recuperar as suas dívidas passadas. E não só recuperou, como recuperou com louvor. Porque, além de tudo, ele se devotou ao trabalho no bem, mesmo nesse processo que se apresenta aí com tanta deformidade, como os senhores e as senhoras, né, estão vendo. Então, um grande exemplo de grande sofrimento, que trouxe para nós, humanidade, na verdade, a materialização, né, dos espíritos que realmente materializou em nós essa crença de que sofrer, quer dizer, a dor ela pode ser inevitável, mas sofrimento é escolha. Cada um de nós escolhe a dosagem, ou o sofrer ou não sofrer. É a escolha de cada um de nós. Há pessoas que estão em condições extremamente miseráveis e se apresentam e se dizem pessoas felizes. Já falamos um tempo atrás aqui sobre felicidade, né, de estudos que foram feitos, inclusive dizendo que a pessoa que vive feliz, que dá graça à vida, que louva a Deus por tudo, ela é uma pessoa que reage melhor a esses processos doentes. E aí a Joana continua dizendo, Emmanuel, podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Quer dizer, a dor física é a dor realidade, né, e a dor outra, uma dor ilusão. Então, o que isso significa para a gente? O que é uma dor realidade? É o que realmente a gente existe, o que está vendo, é uma dor que se apresenta, é como uma separação, né? Uma dor física mesmo. E uma dor ilusão, aquela que a gente cria ou que mantém, aquela que a gente alimenta pela nossa falta de fé e falta de força, pelo nosso não querer mudar. Bem, em verdade, toda dor física faz o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono do organismo. Então a dor vem, como a febre vem, para dizer para a gente, não fica no sereno o tempo todo, não anda sem camisa, não fica com o pé no chão, não é isso que a gente fala para o filho?
Então, na verdade, a dor vem como um alerta. Ou um alerta para a gente poupar, ou ela vem para a gente reparar o que já foi cometido. Né? Então, são olhares que a Joana de Ângeles traz para a gente desviar o foco de como a gente vê a dor. E não transformar essa dor em sofrimento. Saber que ela existe, que é uma dor verdadeira, mas que não pode ser transformada em sofrimento. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. O que a dor física é um fenômeno? A dor física é orgânica, não é? Ela pode ser vista por um aparelho, ela pode ser diagnosticada uma ultrassom, enfim. Nós sabemos que a dor física é um fenômeno que pode ser comprovado. Mas a outra dor é a essência. É de nós, do nosso âmago, de como a gente interage ou não interage com essa dificuldade. E a Joana continua dizendo, daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que chega nas falências dos órgãos, como eu falei anteriormente. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção do ser humano. Então, uma vem necessária, por mau uso da gente, por desgaste. E segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, as causas atuais das aflições, em geral, são causas dessa mesma vida, né, pelos nossos próprios descuidos. A aflição, a dor e o sofrimento, de qualquer natureza, fazem presença marcante no tempo e no espaço, em todas as civilizações, sendo resultado das consequências dos fenômenos da natureza, dos acidentes, do mando e desmando dos seres humanos, da imprudência, ociosidade, revolta, inconformidade, violência e de tantas outras situações que culminam no sofrimento. Não deixa de expor o aspecto educador e corretivo. Então, por mais que a dor se apresente em todos esses campos, ela é um processo corretivo e educador, né, para o amadurecimento. Geralmente, após passar pelo contingente da dor, a pessoa altera o seu modo de pensar e de agir perante os seres e os problemas. Vocês nunca viram isso? Passa por uma dor e a pessoa fala, meu Deus, depois daquilo eu mudei tanto, não faço mais isso. Quantas e quantas vezes a gente mesmo vê, eu fui comer aquele negócio à noite, nunca mais eu faço aquilo, né, de comer tanto, de comer aquela coisa pesada. Então, geralmente, após passar por essas experiências, a gente muda. Esse senhor aí, Valério, eu já apresentei ele aqui uma outra vez. Ele perdeu a esposa e os 3 filhos no acidente. Ele era uma daquelas pessoas para ficarem estagnadas pelo processo de dor absoluta. E ele conseguiu resgatar da dor. Ele falou que ele sempre se sentia assim, a pessoa mais infeliz do mundo, mais triste, que ele era o maior sofredor do mundo. E em contato com outras realidades, ele pôde ver que há muitas dores maiores do que a dele. Essa aí também passou por uma desilusão. E ela não sentou na desilusão, ela começou a trabalhar com crianças, com câncer. E ela, enfim, aquela desilusão ficou no passado e ela avançou daquela dor. Ela não escolheu o caminho do sofrimento. Esse aí é a mesma coisa. Aos 14 anos ele levou um tiro. E ele falou que ele é muito mais feliz hoje, porque hoje ele dá valor realmente às coisas importantes. Vamos lembrar o que Divaldo disse. Hoje, para ler um livro, leia o livro. Tenha concentração no que faz, por mais que o mundo esteja apresentando inúmeros chamativos. Faça uma coisa de cada vez. Nesse momento, ele não sentou na dor. Ele não escolheu o sofrimento. Ele escolheu ser feliz. Uma escolha. Dores há que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam, que abençoam vidas. Reabilitam, abençoam vidas, se bem passadas. No entanto, nem todos os seres humanos estão preparados para enfrentar as aflições, com aceitação em suas múltiplas nuances e em estado desolador, mergulho na revolta contra tudo e contra Deus. A gente vê também. Há pessoas que vão à religião a vida inteira. O dia que tem uma perda de um ente querido, nunca mais vai. Como? Eu fiz tudo para Deus. Eu fiz tudo para Deus, né? Ajudei, fiz o que pude. Deus faz uma dessa comigo? Não aceita. E fica assim, ó. Se torna uma pessoa amarga,
como se ele fosse o único sofredor no mundo. Às vezes, uma pessoa que está sempre rindo tem uma dor, não digo sofrimento, uma dor maior do que aquele que está sempre assim, enraivecido. Certamente, o instinto de sobrevivência, né, mexido pelas nossas fibras, pela nossa sensibilidade, não encontra coragem e fé. E busca os excessos, acreditando se ausentar do problema. Aí vai lá para os vícios, para a bebida, para a droga, para o relacionamento sexual exacerbado, a introspecção, começa a se fechar, o medo, em alguns casos, até no crime, no suicídio. Também comumente nós temos visto isso. Não sabemos lidar com a dor. Causamos e transformamos essa dor em sofrimento. E aí não tem jeito. Se eu procuro o sofrimento, ele vai me encontrar. E há pessoas que chegam à raia desse sofrimento e se suicidam. Quem lê Ivone Pereira sabe disso. Bem, aí Divaldo diz que a gente tem que fazer o bem. Na solidariedade nós encontramos Deus. Nos tornamos Deus, doamos Deus através das ações. E aí ele relata uma coisa bem interessante. Ele diz que na ilha de Koshima, essa história, ele diz que são os 100 macacos, né, o 100º macaco. Ele diz que eles observaram que os macacos dessa ilha, muito macaco, eles adoravam batata doce. Só que quando eles passavam de avião e jogavam as batatas doces, as batatas rolavam na areia e ficavam encharcadas de areia. E aí eles iam comer e rejeitavam e ficavam mortos de fome. Aí, passado um tempo, isso, os observadores, né, os estudiosos, observando aquele comportamento ali. E eles não quiseram e ficavam com fome e não aceitavam aquela batata doce. Aí ele falou que uma macaca, né, ainda diz Divaldo, tinha que ser o quê? Uma mulher, né? Lógico. Uma macaca pegou, foi no riacho e lavou. No momento que ela lavou a batata, que eles viram que ela lavou e comeu, todos fizeram aquilo. Né? Todos os macacos fizeram a mesma coisa. Aí um outro teve uma ideia, aí já foi um homem, né? Foi na água do mar e lavou. Aí disseram que eles gostaram mais ainda, né? Ficou temperadinho. E ele falou que naquele momento, todos os macacos do mundo passaram a fazer a mesma coisa. Como uma corrente. Ele fala que é um fenômeno. Ele falou que o fenômeno, em todas as ilhas do mundo, todos os macacos passaram a lavar as batatas. E ele traz isso aí para o bem, para a corrente do bem. Que ele diz que nós somos o 100º, né? Quando a gente faz o bem. Então ele diz que a gente vai fazendo bem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes. Aquilo vai criando um halo de bondade, de benevolência, de bem-estar, que vai atingindo as outras pessoas. Aí ele falou que nós somos os 100º macaco, né? Aí ele falou que quando nós amamos, né, todos passarão a amar. É o corrente da vida, ele fala que é o pulsar da vida. É como que a corrente sanguínea estivesse em circulação, né, caminhando pelo nosso corpo e dando vida a cada parte do nosso corpo. E ele falou que pessoas que mudam passam a ver a vida sobre outro aspecto. Eram indiferentes. Então um dia a pessoa descobre, ele falou assim, é o 100º macaco. Né? Descobriu e foi envolvida por aquele halo de bem. Então isso tudo faz com que a gente desenvolva esse eu interior crístico que há em nós e possamos sair da situação de sofrimento dentro da nossa dor, mesmo estando na nossa dor. Porque ele diz que o eu interior vai sobrepor ao que é ego. Ao que a gente olha só pra gente. Aí ele conta um outro caso. Ele fala da irradiação mental e da possibilidade que a gente tem de mudar a terra. Então quando Jesus diz pra gente, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, a gente não acredita. Não acredita que se a gente vibrar positivamente, a gente pode até se curar. E ele relata que uma tormenta estava para atingir Miami. E era uma tormenta muito pesada. Eu fico imaginando os Estados Unidos com aquele maquinário todo, né, podendo até dimensionar de quantos, enfim, né, de medir, pesar, toda a tormenta lá. Aí ele falou que os seguidores da filosofia do controle mental se uniram em Miami Beach e se concentraram. E começaram a vibrar positivamente por aquele local por onde o ciclone ia passar. Diz que o ciclone desviou, saiu da rota, quer dizer, não atingiu outro lugar, nem outra pessoa, mas ali não se encontrou mais. Força do pensamento, podemos mudar a terra, podemos mudar as nossas dores. Aí ele fala, é Jesus acalmando a tempestade. As pessoas desesperadas, e ele fala, acalmem-se, né? E as ondas se acalmaram, tudo se acalmou. Ele falou, é mesmo a força mental. Da gente falar para a dor da gente, conversar com ela, por mais que ela se insista em ficar, ela não pode nos fazer sofredores. Está aqui,
Uma tormenta que foi afastada e outra tormenta que foi afastada. Tudo bem que aqui foi só Jesus e lá precisou de um monte de gente. Mas é para comprovar que nós somos seres crísticos. E ele conta que em Iowa, né, também um grupo de meditação transcendental começou a observar que aquele determinado local estava muito violento. E eles começaram a se reunir e ficar vibrando positivamente em intensa meditação. E o que aconteceu? Os crimes baixaram, com comprovação de estatística, as pessoas se tornaram mais cordatas, mais elegantes, mais educadas, enfim. E quando eles pararam de fazer, tudo despencou e voltou a ser como antes. Então, olha só, por que a gente tem que se manter firme na fé? E ele diz, olha, forças que fogem aos nossos sentidos. É o amor, é a caridade, é a compaixão. Isso leva à iluminação interior e à não revolta. Vou avançar aqui. Aí ele diz que a natureza humana reside na condição de ser com o homem. Quer dizer, um homem para com outro homem. É a compaixão, o cuidado. E ele exemplifica. Paulo em Damasco, que saiu, né, incansavelmente a espalhar a boa nova. Irmã Dulce com a tuberculose. Aquele trabalho belíssimo. Madre Teresa, lá na lepra de Calcutá. E ele ainda diz, e quantas pessoas gentis que fazem o bem anônimo por aí? Essas pessoas usam essa energia, usam esse pensamento, usam essa mudança, transformam a dor deles. Quantas pessoas que após, eu já ia falar de novo, perder filho, têm seus filhos desencarnados e que se doam para instituições de caridade, vão cuidar de leprosários, ou vão cuidar até de creches, como voluntários. Saem da sua dor e saem e vão para o outro. Então param de olhar para dentro do seu ego e começam a desenvolver o seu eu compaixão, o seu eu crístico. Aí eu coloquei para a gente lembrar, diz Divaldo Franco, que certa vez ele estava indo para a Índia fazer uma série de palestras, de trabalhos lá. E ele falou quão desconfortável estava o avião. Ele falou que não ficava sentado, ele ficava acocorado. Né, de que de tempo em tempo a aeromoça falava, vamos nos movimentar. Ele falou que não tinha nem como se mexer naquele negócio. E abrindo o jornal, ele leu que a Jacqueline Kennedy estava indo no avião, só dela, com o cabeleireiro, com manicure, com todo aquele arcabouço que ela precisa, né, numa coisa chique, maravilhosa, confortabilíssimo, vem descrevendo lá. E ele, naquele momento ele pensou assim, e eu aqui, né, indo trabalhar no bem, eu aqui acocorado, nem sentada não estou acocorado. Aí Joana de Ângela apareceu para ele, né, e ele começou, e nesse momento ele pensando, poxa, fica imaginando aquelas mulheres antigas lá dos Estados Unidos, aquelas desbravadoras, aquelas famílias que iam de carruagem, viajavam dias, semanas, meses, o quanto aquelas mulheres sofreram, foram violentadas, né, passaram dificuldade para manter seus filhos, suas famílias, uma dificuldade danada, e essa mulher, ele nem respeita aquelas, nem representa aquelas mulheres. Aí Joana de Ângela falou assim, mas hoje ela está nessa condição, mas ela foi uma daquelas mulheres desbravadoras que veio hoje conseguir uma benesse um pouco do que ela plantou lá para trás. E naquele momento ele pensou, a gente fica reclamando da dor da gente, da nossa dificuldade, mas a gente não sabe o que o outro já passou, o que o outro já fez, ou o que o outro vai vir a passar e vai vir a sofrer. Nós não sabemos. Não é porque a pessoa tem uma aparência boa, tem uma vida social aparentemente tranquila, que ela não tem dor, não tem problema, né? Aí quer dizer, ele diz que a gente vai trocando o eu pelo tu, ou melhor, o eu e o tu pelo nós, vai desenvolvendo a espiritualidade que está em nós, amplia a visão, se torna uma visão transcendental, começa a ser um com o universo. Quer dizer, não sou só eu, não tenho essa divisão de espaço, nós somos um todo, né, que pulsa, porque é o pulsar da vida. E ele começa a falar do gene divino. Ele diz que os geneticistas, né, já estão falando do gene, do fenômeno genético, que temos o gene que é responsável pela nossa crença em Deus, a espiritualidade que está dentro de nós. Então, se nós já temos esse gene, vai combinar novamente com o que Jesus disse, vós sois deuses. Ué, nós temos que ser Deus com D minúsculo, porque nós somos carga genética divina. E ele diz que a crença na espiritualidade é inata. A religião, a religiosidade nós criamos, é social. Agora a espiritualidade é um gene de Deus. É isso que nós temos que fazer brotar em nós, esse gene divino.
Aí ele conta sobre esse Dr. Hoffman, que era um geneticista, que tinha ouvido falar de um jovem professor que estava no Japão e que era uma pessoa extremamente boa, uma pessoa quase que iluminada. E ele foi lá conversar com essa pessoa. E ele descobriu que esse professor tinha passado também por uma decepção amorosa muito grande e que ele largou tudo, era professor de uma universidade americana, muito conceituada, né, um homem muito inteligente, muito jovem, muito inteligente, pegou a bicicleta e saiu pelo mundo, foi para o Oriente, andou por aqui, andou por ali, mas não se encontrou, porque na verdade o sofrimento estava nele, não estava vendo por fora. E ele, em determinado momento, foi para o Japão, se encontrou num determinado espaço de meditação, e aí ele diz que foi para o Japão, meditou, começou a se ver, desenvolveu uma compaixão por si e pela humanidade. E aí ele se iluminou. Ele parou de ter piedade dele, teve compaixão pela fraqueza. É diferente. Ele passou de se apiedar, né? Parou de se olhar como um ser incapaz, um coitado, e se viu como ser capaz de mudar aquela história. E aí ele se iluminou. E esse geneticista foi justamente perguntar para ele exatamente isso. Né? Como é que ele era tão feliz assim? Né? Como é que ele alterava esse quadro dele? Ele falou exatamente isso. É olhar de uma forma diferente. É se conhecer por dentro, é mudar a atitude por fora. Né? Aí a gente lembra de Jesus, vós sois deuses. É o psiquismo divino de onde nós originamos. E esse Deus está em nós. Ele nos dá vida, vitalidade. É a vida pulsando. Ajuda a levar adiante as nossas lutas e que nós devemos desenvolver esse gene divino. E o Divaldo fala, ele fala nas palestras, tem alguns livros dele, através da Joana de Ângeles, que ele fala sobre isso, que ele fala sobre essa sensação de bem-estar, que são a potencialização da dopamina, da serotonina, né, que a gente fomenta, que a gente alimenta, que a gente fortalece e que traz para a gente sensação de bem-estar. E ele falou que tudo isso vivenciado vai fazer com que o melancólico recupere a alegria, que o depressivo tenha bem-estar, que o magoado recupere a alegria de viver. Aí ele fala, é o gene de Deus, que enche a gente de amor, encadeia. Aí fala do macaco, lá dos 100 macacos. Vai encadeia esse bem-estar, porque a gente aprende a fazer o bem, aprende a se sentir assim. E ele diz que em qualquer religião, em qualquer área, né, nós podemos encontrar o gênero de Deus dentro de nós. Meditar sobre isso e ampliar, para que essa crença possa um dia explodir em amor, em compaixão, em cadeia. Ele fala essa coisa em cadeia muitas vezes, né? Quer dizer, essa onda de bem-estar e de alegria. Explosão da iluminação interior. Despertar para a verdade, para a alegria. O que é verdade? A nossa verdadeira vida. Por ser crístico, por ser espírito, nós somos espíritos. Nós não temos um espírito, nós somos, né? Gene de Deus, explosão de amor. Vocês já leram, já ouviram falar nesse livro? Eu vou contar rapidamente. Ele fala que Antoine de Exupéry, que é o autor dessa obra maravilhosa, que eu sempre disse que não é uma obra de criança, é uma obra para a humanidade. Ele relata que Exupéry era um grande aviador, e um escritor também, um filósofo, e que ele era ateu, não acreditava em nada, era materialista. E ele tinha uma função muito grande, pelo governo francês, de descobrir novas rotas. Na verdade, ele foi o grande inventor do correio aéreo. Né? Na verdade, coube a ele essa função. E ele, mesmo ele sendo materialista, quando ele alcançava, né, uma determinada altura, que ele estava em locais como o deserto Saara, que nada tinha, ele fazia muito aquela região África, né, parte da Ásia, que ele olhava aquela coisa, aquela área enorme, gigante, ele levava o pensamento, levava, né, o olhar dele para cima e fixava no firmamento, tentando entender de onde aquelas coisas surgiam, de onde apareciam, como seria aquilo. E eis que em determinado momento, o monomotor, estavam só ele e o mecânico que sempre o acompanhava, fez um baque e caiu. E quando caiu no meio do deserto Saara. Eles não se machucaram, mas ele ficou assim atordoado. A gente vai morrer aqui. Olhar para um lado, não via nada. Era areia, areia. Então ele pensou, eu vou morrer. Fato. Ao meio-dia, o deserto do Saara chega a 70 graus. Vai me cozinhar. Se não morrer, eu vou morrer à noite, porque o frio vem a menos de 20 graus.
E ele saiu olhando com aquele olhar de pesquisador, e ele viu que na areia tinha umas marquinhas. Ele falou assim, olha, a areia não faz marquinha de patinha sozinho. E ele começou a observar, viu que tinham roedores. E falou, opa, se tem roedor, tem água. Onde tem água, tem comida. E começou a olhar. E viu que os roedores caminhavam, passavam por uma duna, e ele foi atrás. Chegando lá, ele observou um local úmido, umas pedras em um local úmido. E ele observou que naquele local úmido tinha os caramujos. E lá que esses roedores bebiam a água, e lá que eles se alimentavam, porque eles se alimentavam desses caramujos. E ele começou a observar. E ele viu que os roedores não comiam os caramujos novos, só comiam os velhos. Ele falou, quer dizer, com certeza, eu fico imaginando, né? Se fosse a gente, escolher as folhinhas mais verdes da alface, né? Aquela coxinha do frango. Mas olha só a lógica dele. Ele falou, eles têm uma lógica. Se eles comerem os novos, eles não vão se reproduzir, em pouco tempo eles morrem. Então eles vão comer os velhos, para que os jovens se reproduzam, para que eles tenham mais alimentação. Ele falou, opa, tem alguma coisa por trás disso. Eles não têm inteligência para isso. E isso vai além da inteligência. Tem uma causa primária, uma inteligência causal disso tudo. E naquele momento ele descobre Deus. E ele fala, eu descobri Deus. E quando ele volta para o seu mecânico, o mecânico, ele está vendo o mecânico bater a camisa e chamar. E ele então se encaminha para o mecânico fala, não entendi nada. Eu mexi a hélice sem querer e o motor, estranhamente, voltou a funcionar. E ele então subiu e o motor saiu e eles foram embora. Passado um tempo, ele foi convidado pelo governo da Argentina a descobrir uma rota até a Patagônia para fazer o correio, né, toda essa rota que ele fazia. Né, a preocupação dele quando caiu lá naquele local é porque não era rota de passagem de ninguém, só ele fazia aquela rota. E aí ele então foi para a Argentina, chega lá, ele conhece uma pessoa e se casa com essa pessoa e volta para a França. E ele volta já imbuído daquela crença em Deus. Um dia, eis que o governo da Espanha lança quase que uma campanha pedindo para que pessoas, né, do bem, mulheres e tudo, se inscrevam como soldados para que somem forças à Espanha, no sentido de fazer com que a Espanha não fique na mão de uma liderança cruel muito grande. E ele vai. E quando ele vai, né, ele se oferece, um filósofo, um pensador, naquela boa ideia de democracia, de bem, de não querer que a ditadura se instalasse, ele dá o nome dele, então vai. Passado um tempo ele é preso. E é jogado numa masmorra muito feia, muito ruim. Falou que são ruelas escuras, que o local é assim totalmente insalubre, desumano. E ele fica jogado lá. Só que deu uma vontade de fumar. Ele falou que não tinha perdido o hábito do cigarro. Procura no bolso, não tinha nada. Ele lembrou que as roupas dele foram retiradas. Foram colocadas as roupas de um outro prisioneiro que já tinha sido morto, porque tinha os furos de bala, e que naquele momento ele não tinha nome, era um número. Aí ele entendeu por que as pessoas matam com a tranquilidade, mesmo sendo cristãs. Porque eles não matam pessoas, eles matam números, eles matam coisas. Porque eles coisificam as pessoas com aqueles números. E ele fica ali, ele se pergunta se o rapaz tem um cigarro, porque tem um soldado ao lado dele. E o rapaz não tem o direito de falar com ele, nada fala. Mas ele vê um pedacinho de cigarro no chão, ele estende a mão, pega numa coisinha pequena. Mas pergunta para ele, você tem fogo? Você pode acender esse cigarro para mim? Quer dizer, ele vai morrer mesmo, ele estava fadado a morrer, ele estava na lista das pessoas que iam morrer. E ele então pergunta para aquele rapaz, ele dá o primeiro trago e pergunta para o rapaz, você tem filhos? O rapaz não responde, ele fala assim, pois é, porque eu também tenho. Então, amanhã, depois que eu morrer, quando você chegar na sua casa, abrace os seus filhos, muito forte e longamente por mim. E fala para eles que um pai, a partir de amanhã, nunca mais vai poder abraçar os seus filhos. E começa a falar com tanto amor. Quando ele olha, o soldado está chorando, que era um soldado jovem também. Com certeza com aquele vigor, né, de otimismo pela vida. E ele estava chorando, e ele vê que o soldado começa a abrir a porta da cela. E manda ele ir. Ele falou assim, ele quer que eu vá para dizer que eu fugi, para ele não se sentir tão culpado e para ele me matar pelas costas. E ele vai, ele começa a ir relutante, e o soldado fala, vai. Quando você chegar em tal lugar na fronteira, siga em frente e você estará livre. E ele assim o fez. Apesar de todo o medo, ele seguiu. E quando ele chega
na casa dele, que ele retorna ao lar, que ele encontra os filhos, ele abraça amorosamente aqueles filhos, profunda e amorosamente. E ele diz: filhos, eu estou abraçando vocês em nome de um pai que não vai poder abraçar mais os seus filhos, porque com certeza, para ele me libertar, ele perdeu sua vida. E naquele momento, ele abraça muito profundamente, já conhecedor da existência de Deus, porque não tinha como negar essa existência. E essa existência, esse ser crístico, que o envolveu, que com certeza o tocou naquele momento, e que envolveu aquele soldado também, que a gente tem que desenvolver em nós. E aí a gente, então, volta Joana dizendo para a gente: a presença de Jesus trouxe à humanidade a certeza de um Deus Pai amoroso, misericordioso e bondoso. Não pune. Ele não é cruel. Despertou no ser humano a esperança, a certeza de que em meio à dor jamais estará órfão. Quando ele viu que todo aquele arcabouço havia sido providenciado para que aqueles pequenos seres vivessem naquele deserto escaldante e congelante, ele falou: tem um pai por trás disso, porque só um pai abraça qualquer menor dos filhos com aquele amor, com aquele cuidado. Então Jesus está no leme de tudo. Ama a sua dor. É importante que cada um faça a sua parte. Não podemos mais ficar indiferente à miséria. Vamos amar a nossa dor. Revigorar e viver o Evangelho de Jesus na essência. Vamos amar a nossa dor. No momento que o nosso coração seja capaz de superar o sofrimento, sem rebeldia nem queixa, terás chegado à meta que buscas alcançar. Ama a sua dor. Muita paz. Muito obrigada.